Oi, esse é mais um Clau Responde. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse tipo, então eu tô bem animada, tem muita pergunta legal. Eu pedi pra vocês deixarem as principais dúvidas de vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, o link está aqui embaixo no box de informações. E se é sua primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para ficar por dentro de tudo e também já deixa aquele like. Eu recebi muitas perguntas legais, boa parte delas mais referentes assim à minha mudança aqui para os Estados Unidos. Eu vou responder várias, já separei várias perguntas muito interessantes. E se eu não responder a tua pergunta aqui, calma, é porque ela provavelmente é muito parecida com outra que outra pessoa deixou. Enfim, tá? Eu selecionei várias perguntas aqui, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, ó, já pega a pipoca, já pega uma água aí, menina, porque esse vídeo vai ser muito longo, porque vocês sabem que eu não consigo assim responder sim, não. Eu não consigo ser objetivo, entendeu? Eu tenho que contar a história inteira. Então, esse vídeo vai ficar longo mesmo, mas eu sei que vocês curtem. A primeira pergunta é da Karine Fernandes. Ela perguntou assim: o que você fez com seu AP em São Paulo? Olha, gente, eu não sei assim que ideia vocês têm na cabeça de vocês aí, não. Mas o apartamento em que eu morava em São Paulo não era meu, era um apartamento alugado. Então, nós apenas sinalizamos que nós iríamos devolver o apartamento. E nós devolvemos o apartamento lá pelo dia 17 de setembro, se eu não me engano. E aí, por isso, vocês viram tantos vídeos no meu antigo quarto, na casa da minha mãe. Porque aí nós devolvemos o apartamento e eu fiquei entre Praia Grande e Curitiba. Cada semana eu fiquei em um lugar diferente. Então, por isso que vocês estavam vendo aqueles vídeos com os meus armários antigos de fundo. Mas nós devolvemos, ele não era nosso, então suci. A Love Shemji perguntou assim: como foi sua entrevista no consulado? Perguntas do cônsul, etc. Olha, eu tava muito tensa, muito tensa, como há muito tempo eu não me sentia. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista do visto de turista, eu fiquei nervosa. Mas essa do visto de estudante, eu fiquei muito mais tensa, porque no visto de estudante você acaba pagando muita coisa antes. Você acaba pagando o curso antes, você paga várias taxas, e taxas caras, são coisas assim muito caras. São assim, muitas taxas caras que você acaba pagando e você não tem a certeza se você vai ser aprovado ou não. Então eu já tava muito tensa por conta disso. Eu cheguei lá no primeiro horário que tem lá disponível no consulado. Eu cheguei mais ou menos umas 7 da manhã no consulado. Peguei uma fila curta e tal, e o cara do consulado pegou meu passaporte, pegou o passaporte do Gustavo. Como nós somos casados e eu também tava aplicando pro visto de dependente dele, então a entrevista é junto. Ele foi junto comigo, dei o meu passaporte com o meu visto de turista, dei toda a documentação da escola. Ele perguntou quanto tempo era o curso, respondi 52 semanas. Perguntou também se eu já tinha vindo para os Estados Unidos, falei que sim. Perguntou por que eu escolhi fazer esse curso e pediu também as comprovações de renda. Quando você vem para cá, para os Estados Unidos como estudante, você não pode trabalhar, você não tem permissão de trabalhar. Então você tem que provar que alguém será o seu patrocinador. Então pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, enfim, alguém que está patrocinando essa viagem. Aí você pega todas as documentações financeiras dessa pessoa. No nosso caso, quem entrou como sponsor nosso foi a minha mãe e o meu sogro, pai do Gustavo. Então, eu levei todas as documentações deles, impostos de renda, comprovantes de cartão de crédito, enfim, eu juntei muito documento realmente para apresentar no consulado e eu precisei usar. Os meus documentos da minha empresa, né, das coisas do meu trabalho, eu não precisei mostrar, porque eu tava apresentando de um patrocinador, né? Então, assim, precisei mostrar esses documentos. O cara do consulado não fez absolutamente nenhuma pergunta pro Gustavo. Todas as perguntas foram direcionadas pra mim. E o importante no consulado, essa é uma dica, assim, que eu recebi da agência de intercâmbio, é você responder a verdade sempre e da maneira mais objetiva possível. Você não tá lá pra contar história. Você tá lá para responder diretamente. O americano quer que você responda diretamente. Então, é assim, perguntou, a parede é que cor? É verde ou branca? Responda, sabe? E não minta em nenhum momento. Isso é muito importante. Não minta e seja direto ao ponto. A Pá Cabral perguntou assim: Clau, qual a diferença maior entre viver nos Estados Unidos e no Brasil? Não que já é lógico para nós, mas algo que seja curioso.
Na minha opinião, é muito curioso como eles limpam a casa aqui, porque é diferente. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma área de serviço em todo apartamento, é muito comum isso. Aqui nós não temos áreas de serviço, você não vê assim isso muito em apartamentos aqui. Na verdade, nem em casas, não é algo muito comum ter tanque, sabe? Aquele espaço. Não. Eles limpam muito a casa aqui com lenço umedecido. Então você encontra no mercado as wipes, né, para você passar no piso já com o produto junto, o desinfetante. E você encontra também ela seca para você secar o piso. Então eu achei isso muito diferente, né, do que a gente já tá acostumado. E eu acho que aqui, além das coisas serem mais práticas, mais voltadas para a tua vida ser mais simples, mais objetiva, mais direta, aqui nos Estados Unidos tudo é pensado no próximo. Então, tudo, assim, desde onde você vive, desde as coisas que você vai fazer, é tudo pensando no próximo, também no bem-estar do próximo. Eu acho isso muito diferente do Brasil, porque no Brasil a gente é muito individualista, eu acho isso ruim. Vou dar um exemplo. Quando teve a greve dos caminhoneiros do Brasil, a galera começou a fazer estoque de combustível, estoque de comida, sem nem precisar, sabe? Assim, só pensando em si mesmo. E eu acho que aqui eles pensam mais em grupo, na comunidade no geral, e não de uma maneira individualista. Então, a limpeza eu acho bem diferente, é bem assim curioso. E também essa questão de pensar no próximo, que eu acho uma coisa muito boa. A Regnoli perguntou assim: como está sendo o custo de vida de vocês, como moradores e não turistas? Olha, o custo de vida nos Estados Unidos não é barato, porque a gente tem o hábito de converter de acordo com o nosso câmbio. Só que a gente tem que lembrar que aqui as pessoas não convertem, não vivem no câmbio do real, vivem no dólar. Então, a gente tem essa mania de converter. Miami é uma cidade mais cara se comparado a Orlando, por exemplo. Viver em Orlando é mais barato do que viver em Miami. Ainda mais no bairro que eu moro. Aqui é um bairro caro. O custo de vida aqui é alto, mas ele, na minha opinião, é igual São Paulo. O preço que eu pago no aluguel aqui é o mesmo preço que eu pago em São Paulo, só que em dólar. Então, assim, é um pouco complicado. Pra mim, principalmente, porque parte da minha renda, eu trabalho com internet, eu tenho clientes no Brasil, então eu recebo em real. Então, eu tenho que fazer a conversão quando eu vou comprar qualquer coisa. Eu tento não ficar todo o tempo pensando na conversão e tudo mais, porque isso é muito ruim, você acaba, né, se prendendo muito a algumas coisas. Acho que você tem que entrar no modo relax e falar, cara, eu escolhi isso, então bora lá. Mas para quem trabalha aqui e ganha em dólar, não tem esse pensamento. Por exemplo, a Chay mora aqui, trabalha aqui legalmente, ela ganha em dólar. Então, para ela é diferente, sabe? Mas não é barato morar aqui. Porém, eu acho que é uma experiência que na hora que a gente coloca na balança, pra mim, ela vale todo o custo que tem. A Chay perguntou assim: como está sendo morar com a cunhada? Eu acho ótimo morar com a Chay. Eu nunca dividi apartamento com amigos, por exemplo, mas morar com a Chay é muito fácil, porque além da gente se dar muito bem, eu não vejo ela só como minha cunhada, eu vejo ela como uma amiga, eu vejo ela como parte da minha família, sabe? Então a gente se dá muito bem, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem meio que as mesmas ideias, então é muito mais fácil dar certo, sabe? Algumas pessoas perguntaram se a gente não perdeu privacidade e tal, porque a gente acabou de se casar e, enfim, a gente mora, né, tá morando com outra pessoa, mas eu acho que não, a gente é tão unido assim, tão família, que, enfim, pra mim tá sendo uma experiência muito boa. E Guida Pri pergunta assim: o que te fez cair na real que você não está a passeio, e sim morando em Miami? Meu amor, na hora que a gente tem que pagar a conta, na hora que vem lá o billzinho do final do mês, que a gente tem que pagar a conta, a gente vê que a gente não tá aqui a passeio, a gente tá aqui morando, então essa é a hora que cai a ficha. Genair Marton perguntou assim: que você está tendo mais gastos aí? Com certeza o aluguel é a parte mais cara de se morar nos Estados Unidos. O aluguel aqui é bem caro, não é barato. E uma coisa interessante é que, assim, a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, né? Vou dar um exemplo em São Paulo, porque eu já aluguei vários apartamentos em São Paulo e é uma realidade mais próxima da maioria. Em São Paulo, a gente tem muita mudança de preço de acordo com o bairro. Por exemplo, se você mora num lugar mais afastado do centro de São Paulo, ele acaba sendo mais barato do que você morar, de repente, vou dar um exemplo, no Itaim Bibi, nos Jardins, Vila Nova Conceição, que é perto do Parque Ibirapuera. Esses lugares são bem caros.
Aqui, o preço não varia muito, então eu morar mais afastado desse bairro ou não, o preço, no final das contas, ele vai ser assim, $100 de diferença, 150, assim, não vai ser um preço discrepante, sabe? E eu percebi isso quando eu comecei a pesquisar nos sites de aluguel de imóveis aqui, eu vi que não era tão diferente assim, então... isso é uma coisa, né, que às vezes as pessoas pensam, então por que você não foi morar um pouco mais longe para ser mais barato? Mas no final das contas, sai elas por elas. A Juliana Martelli perguntou, Clau, você já imaginou sua vida sendo para sempre em Miami ou ainda planeja voltar ao Brasil? Olha, Ju, é muito cedo para eu falar alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que para sempre é um tempo muito longo, sabe? É impossível você imaginar uma coisa dessa, sabe por quê? Às vezes eu me pego pensando assim, cara, há 4 anos atrás eu tava morando em São Paulo, há 4 anos atrás eu fiz aquela viagem a Londres com a Gillette, tá vendo? 4 anos não é nem tanto tempo assim, e olha quanta coisa já aconteceu na minha vida. Então, você pensar, eu vou morar pra sempre em Miami, não dá pra pensar assim, eu não sei. Eu realmente não sei. Pra mim é bem difícil falar assim se eu vou querer ou não voltar pro Brasil quando o meu tempo aqui terminar. Eu não sei, entendeu? Não sei, tá muito cedo ainda pra decidir algo. A Mari Salles perguntou assim, Cláudia, acompanha há tempos. Inclusive lembra que você já morou junto com outra pessoa e tal. Mas aí vai a pergunta. O que você acha que o Gustavo te trouxe de novo, de diferente, na questão relacionamento a 2 mesmo? Te adoro, um beijo. Um beijo, Mari. Obrigada. Eu acho que o Gustavo, ele é uma pessoa muito positiva, muito otimista. E eu não sou assim. Eu sempre vejo a parte ruim das coisas, eu sou meio pessimista. Eu sempre, assim, penso, isso não vai dar certo, isso não é pra mim e tal. E o Gu, ele é completamente o oposto. Ele é muito positivo, ele é muito otimista, ele é muito alto astral. Então, eu acho que isso dele me ajuda a não ser tão pessimista. Então, eu acho que, no geral, é uma característica dele. Acaba sendo uma coisa boa pra mim. É uma coisa que ele me trouxe, que eu acho muito legal e é uma coisa que eu tento exercitar. Ingrid Otto. Clau, quanto custa a escola onde você está estudando inglês e qual o nome? Eu tô estudando na Talk in English. E ela custa, em média, uns $700, $800 por mês. É o preço médio aí das escolas de inglês por aqui. Eu paguei o meu curso integral, eu paguei ele de uma vez. E na época que eu fechei o meu curso, ele tava com uma promoção de 50% de desconto. Então, o programa de 52 semanas saiu por 7.000 e algumas coisas, dólares, mais taxas e tal. Então, foi mais ou menos isso que eu gastei. Um preço de um curso de inglês aqui nos Estados Unidos, em Miami, no caso, né? Custa, em média, de 12 a 15 mil dólares ao ano. Então, você tem que pesquisar, ver qual escola se encaixa melhor para você. Tem N escolas aqui, tem diversos programas, mais curtos, enfim, mais longos. Mas, para mim, esse foi um preço bom para um curso longo de um ano. A Bela Ramiro pergunta assim, como é a alimentação de vocês aí? Tenho muita curiosidade, porque geralmente em viagem só vejo comendo besteira. Haha, beijão, sucesso para vocês. Um beijo, Bela. Olha, é muito diferente, porque assim, por mais que aqui nos Estados Unidos tenham 1000 coisas que eu adoro comer, tipo de besteiras, primeira coisa, eu não tô comendo fritura há quase um ano, eu fiz uma promessa e tal, minha promessa acaba em janeiro, então fritura eu não como, já não comia no Brasil, não tô comendo aqui. Eu gosto muito, assim, de hambúrguer, de lanche, de besteira mesmo, adoro essas coisas. Só que, é caro você ficar comendo fora todos os dias, você indo toda hora, sei lá, no Dunkin' Donuts, no Starbucks, nesses lugares. Você vai gastar pelo menos uns $7. Aí você faz as contas se você for lá todo dia, né? Não vai sair muito barato no final do mês. E chega uma hora que enjoa, e eu gosto de comer salada, eu gosto de comer carne grelhada, eu gosto de comer vegetais, eu sinto falta disso, sabe? Então, assim, aqui em casa, eu e a Chay, a gente meio que come as mesmas coisas, a gente come muito frango grelhado, peixe grelhado, carne grelhada, vegetais assados. Aqui vende no mercado arroz de couve-flor com batata doce. Também gosto muito da batata doce que tem aqui e ela já vem num tamanho bom pra você cozinhar no micro-ondas, enfim. O que é diferente aqui é que tudo é mais fácil. Então, assim, você não vê, por exemplo, salada... Sabe quando a gente vê pra lavar o pé de alface no mercado? Aqui você não vê muito. Talvez tenha em mercados mais afastados e tal, mas... Nos aqui do lado de casa já tem o pacote pronto, lavado, tudo separadinho.
Então, também não é difícil você encontrar opções saudáveis, sabe? O Gustavo, ele continua comendo a mesma coisa que ele comia em casa, gente. Ele come assim, ele come saudável? Come, mas o Gustavo gosta de comer muita besteira. Então, aqui, menina, você imagina como é que é o armário da larica dele. É chocolate a dar com pau. Mas eu e a Chay somos mais parecidas nessa questão, então a gente é bem equilibrada. Cá Saldanha perguntou, como você vai fazer com o seu cabelo aí? Você mesmo vai pintar? Gente, isso, muita gente me perguntou. Que engraçado, né? Muita gente tem curiosidade de como é que eu vou pintar meu cabelo. Olha, gente, eu vou pintar sozinha, porque assim, sem condições de pagar cabeleireiro aqui, é muito caro. Eu vou gastar, assim, sem brincadeira, pra pintar meu cabelo aqui, vai ser no mínimo, uns $200. Eu não tô afim de gastar $200, gente. Então eu mesma vou comprar as tintas. O Ícaro, meu cabeleireiro maravilhoso, me explicou direitinho, falou pra eu comprar X coisas. Ele já me deu, assim, a receita completa pra fazer meu cabelo. Então eu vou fazer sozinha em casa, não comprei as tintas ainda pra fazer e tudo mais. E eu vou tentar fazer sozinha, sabe? E aí também tem duas coisinhas. Eu não acho certo eu pegar a receita que ele me deu, chegar pra outro cabeleireiro e falar, ó, faz igual. Eu acho muito antiético, não faz parte do meu perfil, eu jamais faria isso. E assim, gente, cabelo é uma coisa muito pessoal. Quando eu decidi trocar de salão e tudo mais, e fazer cabelo com o Ícaro, eu já acompanhava o trabalho do Ícaro há muito tempo, sabe? Eu sabia que ele era bom, eu sabia que ele ia fazer exatamente o que eu queria. Então, assim, eu já tava muito certa do que eu queria. Então, pra mim, foi fácil. Aqui eu vou ter que pesquisar do zero. Claro, eu conheço alguns cabeleireiros aqui. Só que aquela história, gente, é muito caro, entendeu? Se você for comparar com São Paulo, por exemplo, o meu cabelo pra fazer no do Jardins custava R$180. E você olha assim, é um salão no Jardins, deve ser caríssimo. Não, mas aqui é muito caro, então eu vou fazer sozinha e ó, fé em Deus. Me ilumine, Senhor, pra não sair cabelo manchado. E é isso, quando eu pintar meu cabelo eu compartilho com vocês, mas eu mesma que vou fazer. Pri Glugliomin pergunta assim, Clau, vi que muitas coisas suas ainda ficaram no Brasil. Tá sendo fácil se virar sem seus itens pessoais? E como é começar do zero? Nova casa, nova rotina, mais uma pessoa morando junto? Beijo, adoro o seu conteúdo. Obrigada, Pri. É difícil você não ter todas as suas coisas, porque pensa, eu tinha, né, meu quarto com minha penteadeira, gaveteiro, tinha onde botar todas as minhas coisas, e aqui eu não tenho. Mas é aquela história, pra mim, estar aqui é muito mais do que dar valor a, tipo, as coisas que eu tinha, sabe? Porque assim, pense, era uma coisa que eu achava muito impossível de acontecer na minha vida. E graças a Deus eu consegui, é um sonho assim que, sabe, nem nos meus maiores, sei lá, pensamentos eu pensava que, de repente, isso pudesse concretizar, sabe? Eu tive tanto apoio da minha família, da minha mãe, dos meus sogros, enfim, que é difícil você não ter, assim, suas coisas, mas é só uma fase, sabe? Daqui a pouco a gente constrói outras coisas aqui, e assim é a vida. Se a gente ficar se apegando às nossas coisas, nossos bens materiais, a gente não vai mudar para lugar nenhum, entende? Seja para outro país, seja para outra cidade, seja para outra situação. Se a gente ficar pensando, não posso me mudar porque já tenho tudo aqui e, nossa, vou começar do zero, não vou conseguir. Ou, de repente, por exemplo, o caso do cabelo. Não, como é que eu vou fazer pra pintar meu cabelo? Não, jamais vou mudar. Entende? Se você ficar se prendendo nessas coisas, você não vai fazer nada. Então, o começo é sempre mais difícil, mas aos poucos a gente vai conquistando tudo que a gente já tinha. Então, é começar do zero, é ter uma outra oportunidade, sabe? Uma nova chance. Eu vejo como uma nova chance de fazer coisas diferentes. A Luciana Orneres perguntou assim, Clau, você já sabia bastante a língua inglesa ou ainda está no início da aprendizagem? Eu sabia muita coisa, tanto que eu tô no intermediário, são 10 níveis na escola, eu tô no nível 5. Eu me sinto, assim, segura pra me comunicar, óbvio, não sou fluente, né, senão nem estaria fazendo o curso, mas a minha maior dificuldade, na minha opinião, é a gramática, é a escrita. Marcela Mussi perguntou assim, Clau, você foi para os Estados Unidos daquele jeito que precisa ter dinheiro na conta para provar que você se sustenta enquanto estuda? E outra, você ou o Gustavo podem trabalhar aí de alguma forma além do YouTube? Beijos, um beijo, Má. Olha, sim, a gente teve que provar que a gente tem dinheiro para se manter aqui. No caso, como eu falei no começo do vídeo, nossos sponsors foram os nossos pais, então minha mãe e o pai do Gustavo. E não, nem eu nem o Gustavo temos permissão para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Não pode trabalhar. Você, como visto de estudante ou visto de dependente de estudante, você não pode trabalhar nos Estados Unidos. A Valéria Aparecida perguntou assim, como é morar com a sua cunhada, já que você está recém-casada?
Sei que você acha isso tão bem, mas como fica a sua liberdade do Gustavo como a terceira pessoa em casa? Assim, gente, recém-casada, no papel, né, meu bem? Porque a gente mora juntos há muitos anos, então assim... E eu acho que quem mais fica sem liberdade é a Chay, coitada. Porque, sei lá, a gente tem muita liberdade um com o outro, assim, é muito susto, mas eu acho que quem acaba perdendo um pouco de liberdade é a Chay, não a gente. Silvana perguntou assim, não sei se você já respondeu, mas já que você vai ficar um ano nos Estados Unidos, e as suas coisas, tipo sofá, cama, você vendeu tudo? Só curiosidade mesmo. Sim, vendi tudo, aliás, estou vendendo ainda, nem sei o que tá pra vender, porque minha mãe que tá fazendo isso pra mim. Mas é como eu falei em outros vídeos, eu não sei se eu vou ficar um ano nos Estados Unidos, o meu visto de estudante me dá o direito de ficar 4 anos nos Estados Unidos, desde que eu esteja estudando. Então, assim, o meu curso, eu paguei um curso de 1 ano, mas eu posso fazer outro curso, eu posso aplicar para uma universidade, eu posso fazer 1000 coisas, então eu tenho 4 anos para estar aqui. Não sei o que eu vou fazer daqui a 1 ano, não tenho como responder isso, é uma pergunta, assim, que é uma coisa que não tenho planejado ainda, eu tô aqui há 1 mês, então não tenho como falar daqui a 1 ano o que eu vou estar fazendo. Mas vendemos tudo sim. Clarice Vigliazzi perguntou, Clau, você já explicou que você precisou fazer um teste na escola de inglês. Em qual nível te colocaram? E você está gostando do método de ensino deles? Beijos. Um beijo, Clarice. Olha, eu fiz um teste, faz um teste simples, todo mundo que entra na escola faz esse teste justamente para ver que nível de inglês você tem. Eu estou no nível 5, no nível intermediário, são 10 níveis. Eu achei bem sussa e eu tô gostando bastante do método de ensino porque eu já estudei em escola de inglês no Brasil e é completamente diferente porque você fala inglês, você tem que falar. Não existe outra maneira de você se comunicar com outras pessoas. Por mais que existam brasileiros na turma, porque sempre tem brasileiro, existem pessoas de outras nacionalidades. Tem gente que é italiana, tem gente que é espanhol, tem gente que é árabe. Então, assim, são línguas que não são o português. Então, para você se comunicar com essas pessoas e para essas pessoas entenderem o que você está falando, você tem que falar inglês. Então, isso é muito legal. Além disso, eu vivia num mundo, assim, o meu círculo social, a minha vida profissional era toda em cima, assim, de pessoas que tinham o mesmo estilo de vida que eu e a mesma cultura que eu. E estar aqui, além de você conseguir aprender de uma maneira muito melhor a língua, de você saber, de você não aprender daquela maneira certinha, sabe? Aquela coisa assim, você não fala assim muito travado, você aprende a falar inglês de uma maneira mais natural, sabe? Então, além de você aprender a falar de uma maneira mais natural, você tem esse choque cultural com outras pessoas que são de uma cultura completamente diferente da sua. Então, tudo isso é muito legal e uma maneira de você aprender inglês de uma forma melhor. E as aulas são muito conversação. Tem gramática, sim, mas a conversação ela é muito maior. Eu diria assim que 80% é conversação e 20% é gramática. É bem menos gramática do que conversação, porque tudo vira um assunto a ser conversado. Então você acaba falando mais. E sempre que você fala alguma coisa errada, o professor te corrige. Tanto a palavra como a pronúncia da palavra. Então também é muito legal. Ceci Vioto. O custo de vida aí é muito maior que tinha em São Paulo? O custo de vida aqui é bem maior do que São Paulo, porque infelizmente a nossa moeda é bem desvalorizada em comparação ao dólar. Mas o custo, se você for comparar, é o mesmo, assim, o aluguel aqui é o mesmo que eu pagava em São Paulo, mas como eu falei, em dólar. O mercado que eu vou fazer, eu gasto mais ou menos a mesma coisa que eu gastava em São Paulo, entendeu? Então algumas coisas são mais baratas, outras coisas são mais caras, mas pra quem mora em São Paulo, que é uma cidade que o custo de vida é mais caro do que comparado, sei lá, ao interior, por exemplo, você já tá meio que acostumado, assim, a pagar caro nas coisas. É foda, mas é a realidade. Mano Caldas, por que o planejamento de morar em Miami é só de 1 ano? Imagino que a resposta seja grana. Ao mesmo tempo, vale a pena construir toda uma vida aí, comprar móveis, etc, pra daqui a 1 ano já ter que deixar tudo pra trás? Bom, primeiro, o planejamento de morar aqui em Miami por 1 ano é porque o curso que eu vim fazer, ele dura 1 ano. O curso de inglês que eu paguei, ele dura 1 ano. Mas eu tenho permissão para estar nos Estados Unidos por até 4 anos, desde que eu esteja estudando. Então, se eu quiser, por exemplo, aplicar para uma universidade, eu posso aplicar com o mesmo visto. Se eu quiser aplicar para uma outra escola de inglês, eu posso aplicar. Eu não tenho necessidade de retornar ao Brasil
para poder dar continuidade ao meu estudo aqui. Então eu sempre falo 1 ano, porque é muito difícil você planejar a tua vida daqui 4 anos, gente, é muito tempo. A gente acha que 1 ano é pouca coisa, mas 1 ano é muita coisa acontece em 1 ano, sabe? Então o nosso planejamento é de 1 ano, justamente porque o curso dura 1 ano. Se eu vou voltar para o Brasil daqui 1 ano ou não, eu não sei. Para mim, na minha opinião, vale a pena a gente construir as coisas aqui, mesmo porque a gente está construindo junto com a Chay, que é nossa família, minha cunhada, irmã do Gustavo, e o visto dela é diferente do meu. A Chay tem visto de trabalho, então ela não pretende voltar de nenhuma maneira para o Brasil. Então ela vai sim mobiliar a casa, enfim, tudo isso. Eu não vou saber dizer pra você se eu pretendo voltar ao Brasil ou não. Se você me perguntar hoje, novembro de 2018, se eu pretendo voltar ao Brasil daqui 1 ano, eu vou te responder que não pretendo voltar ao Brasil daqui 1 ano. Mas eu não sei como vai estar a minha vida, entendeu? É difícil você ter essa resposta, porque muita coisa pode mudar. Eu posso falar pra você que eu vou morar a vida inteira aqui nos Estados Unidos, daqui a 3 meses voltar pro Brasil, entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu entendo essa curiosidade das pessoas, porque às vezes as pessoas têm vontade de mudar, mas elas precisam se sentir seguras pra isso. E eu não tenho como julgar isso, porque o meu trabalho me dá a possibilidade de eu realmente trabalhar da onde eu quiser. E o Gustavo é uma pessoa, assim, totalmente que curte novas coisas, curte mudar, não se importa. Então, assim, é difícil comparar. Eu acho que se você tá pensando em mudar de país, mudar de cidade, de carreira, enfim, você tem que colocar na balança, porque isso é uma questão muito pessoal, muito. Só você vai poder decidir isso por você. Por mais que você acompanhe pessoas que mudaram de vida, mudaram de país, mudaram de carreira, só você sabe o que você fez pra chegar até ali e se vale a pena você mudar e se você realmente quer mudar. Pra mim, era uma coisa que eu desejava muito na minha vida e que eu sempre sonhei desde que eu tinha, sei lá, 15 anos. Fazer intercâmbio pra mim era uma coisa assim que eu sonhava muito, mas que os meus pais não tiveram condição de me dar enquanto eu era adolescente, quando nos meus 20 e poucos anos. Graças a Deus a gente teve condição de fazer tudo isso acontecer agora, com 30 anos, mas de qualquer forma, eu sou muito grata, sou muito feliz por essa oportunidade, sabe? E ainda mais por poder trabalhar com internet, por ter assim um trabalho flexível e que me permite. E isso é graças a vocês que me acompanham, gente. Ainda bem que eu tenho vocês que me acompanham onde quer que eu esteja. E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Muita gente perguntou realmente sobre essa mudança para os Estados Unidos, como tem sido isso. Mas, no geral, tá sendo muito bom. Esse nosso primeiro mês aqui foi muito legal. Dá um choque, assim, de realidade quando você tem as contas para pagar, porque, como eu falei aí, as coisas aqui não são muito baratas, ainda mais com esse dólar alto. Mas, no geral, vale a pena. Na minha balança pessoal, é uma coisa, assim, que tá valendo a pena, que tá sendo muito legal. Nós estamos completamente felizes aqui. Eu, o Gustavo, a Pipa, a Chay. Me sinto completa aqui, sabe? Às vezes bate, assim, uma saudade da minha família, da minha mãe, do meu irmão, dos meus primos e tudo mais, dos meus amigos. Mas eu sinto que é tão perto do Brasil, sabe? Que me dá mais tranquilidade saber que minha mãe daqui uns meses pode estar vindo pra cá. E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Ficou longo, falei um monte. Se ficou alguma dúvida, me conta aqui nos comentários que eu respondo. Ou me manda lá no Instagram, tá bom? Eu tô sempre por lá conversando com vocês. E é isso, não esqueçam de dar o joinha no vídeo, ok? E também se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!